Hoje é 29 de junho de 1990 e está no ar o programa Pombo Resposta. Oh, meu Deus do céu, a moto passando aqui. Na edição de hoje vamos falar sobre um personagem inusitado que ganhou fama por uma frase que viralizou por todo o estado de Carlos Eduardo. Estamos falando de Danilo Picasso, um homem de 26 anos que sem querer virou assunto nacional ao gritar em público a frase: Filha da p***, sai, fala daqui, rala. A cena correu pelas ruas, chegou nas rádios, jornais e até a programas de auditório. No começo, Danilo até se divertia com toda a repercussão, mas tudo mudou. E o responsável por esta virada foi um amigo muito próximo, Pedro Suave de Por que está passando tanta moto? Enfim, a relação dos dois azedou, e desde então Danilo passou a ter surtos frequentes e a rejeitar a fama que antes achava divertida. Quem quer entender essa história maluca? Fica com a gente, porque o Pombo Respostas está só começando. E os carros não param de passar, não aguentam. Atenção, minha gente, a história que você vai conhecer agora é daquelas que só acontece no Bostil Profundo, ou melhor dizendo, no coração do nosso querido estado de Carlos Eduardo. Ele se chama Danilo Picasso, tem 26 anos e nasceu na movimentada capital cagalesa, no estado de Carlos Eduardo. E desde criança, Danilo já mostrava que não era um rapaz comum. Filho de Dona Gildete e o seu Nicanor, Danilo cresceu num bairro popular, onde todos se conheciam pelo nome. Era um menino tranquilo, daqueles que gostavam de desenhar no caderno da escola e imitar vozes engraçadas pelos colegas. Mas o destino, senhores, reservada uma reviravolta para esse jovem sonhador. Tudo mudou numa noite quente de São João de 1989. Danilo organizava uma festa animada no quintal de casa. Fogos, forró e feijão tropeiro rolando solto. No meio da alegria, o convidado inesperado chegou, um torcedor fanático do Botafogo, que estava mais bêbado que o noivo em lua de mel. Filho da sai, rala daqui, rala. A frase ecoou pelas ruas de Cagaleza como um trovão. Quem ouviu não acreditou. Quem não ouviu ficou sabendo no dia seguinte. Adivinha quem estava do lado, bem na hora, com o gravador cassete ligado? Ele mesmo, Pedro Suave de Henrique, amigo de infância de Danilo. Um tipo sorrateiro, sempre com uma ideia na manga. Pedro espalhou o áudio por todo canto. Em pouco tempo, Danilo virou piada nacional. Ganhou apelido, paródia, chegou até a ser chamado para participar de um quadro no show de calouros. No começo, achava engraçado, dava risada, fazia pose, mas por trás do sorriso, o coração pesava. Com o tempo, a fama virou peso. Pedro Suave começou a explorar a imagem de Danilo, vendendo fitas cassete, camisetas e até organizando eventos onde o próprio Danilo era obrigado a repetir a maldita frase. Era como um papagaio de tragédia. Foi aí que tudo começou a desandar. Danilo surtou numa dessas festas, jogou o microfone longe, saiu correndo. Não sou palhaço não vou ralar mais ninguém. A amizade com Pedro virou ódio. Danilo se isolou, subiu das ruas de Cagaleza. Alguns dizem que ele foi morar no interior, em Tapurura. Outros já juram que ele vive hoje recluso, pintando quadros com as mãos e evitando qualquer contato com rádios ou gravadores. E hoje, onde está o Danilo Picasso? Já se passaram alguns meses desde aquele estouro na mídia. E o nome que antes estampava os muros de Cagaleza e virara bordão em programas de auditório, agora vive no silêncio. Fontes próximas afirmam que Danilo abandonou a capital, largou a casa dos pais, rompeu de vez com Pedro Suave de Henrique, que agora vive tentando vender a própria versão da história dos
botecos de segunda categoria e sumiu no interior do estado de Carlos Eduardo. Moradores de Paca, da cidade de Tapurura, dizem que viram um homem calado, de barba por fazer e boné abaixado, entrando num sítio afastado com um saco de tinta e um rádio quebrado. Seria ele? Danilo teria se refugiado numa antiga fazenda do avô, aonde agora vive recluso, em silêncio total, recusando qualquer contato com a imprensa e, principalmente, com qualquer pessoa que mencione a fatídica frase. Ele não quer ouvir infama, nem televisão, nem Botafogo. Relata, diz que, numa raras vezes em que apareceu na feira da cidade, alguém gritou, rala, 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 de brincadeira. E Danilo respondeu com um olhar tão frio que fez o sujeito largar a sacola de laranja e sair correndo. Hoje o Danilo Picasso é o homem marcado, não por crime, não por política, mas por uma piada. Uma piada que fugiu do controle e se tornou a sua pior coisa. Atenção, caro consumidor. 10%, peraí, 10% não, 50% de desconto em nossos carros. Agora você pode comprar esse nosso carro por apenas uma pila. Isso mesmo, uma pila. Os carros da Finote, um carro de pior qualidade desde 1940. Você pode comprar um carro fino, um carro grosso, um carro com uma moto de banana, um carro todo fudido, queimado. Venha comprar esse carro Finote, ele quer dizer Finote, carro de pior qualidade desde 1940. No supermercado Michão tem promoção. O biscoito da Deide é apenas 2 cruzeiros. Boneco sentado no sofá é apenas 5 cruzeiros. E televisão da EG é apenas 1 cruzeiro. Vem aqui no supermercado Lixão. Tá cansado daqueles insetinhos roubando o seu sangue e fazendo aquele barulhinho irritante pra cacete? Simples, injete veneno na sua corrente sanguínea e vingue-se desses insetinhos. Vá para um posto de envenenação mais próximo da sua cidade ou ligue 0800 9798. Apoio Rede Pombo. Estamos aqui em pleno sertão de Tabaruba, a quase 400 quilômetros de Tagalega, a capital do estado de Carlos Eduardo. O calor é seco, o vento levanta poeira e atrás desse portão de madeira vive um homem que o conheceu sem querer. Um rosto que foi capa de jornal, bordão de humor e para muitos o símbolo da fama maldita. Hoje, com exclusividade, Danilo Picasso aceitou falar. Depois de meses em silêncio absoluto, o homem da frase que marcou uma geração finalmente rompe o silêncio. Danilo, primeiro, obrigada por nos receber. A gente sabe que não foi fácil para você aceitar essa conversa. Eu começo perguntando, por que agora? Por que decidiu falar? Por que agora? Porque o povo cansou de rir, né? Quando tô rindo, ninguém quer saber se tu tá dormindo direito. Se tua mãe tem vergonha de sair na rua, ou se tu acorda suando no meio da noite por causa de um grito de botafoguense. Eu aceitei falar porque já tentaram contar minha história de todo jeito, menos me ouvindo. Teve gente que disse que eu fiquei doido, que fui internado, que virei monge em Caicó. E tudo isso enquanto Pedro Suave vendia chaveiro com minha cara na feira. Então eu pensei, quer saber? Já estão falando mesmo? Então agora vocês vão ouvir da minha boca. Tinha um cara, um sujeito folgado, que entrou na minha festa sem ser chamado, começou a comer tudo, abraçar minha irmã e ainda quis levar minha vitrola embora. Aí eu perdi a cabeça. Soltei essa porcaria de frase. O povo travou. Uns riram, outros pararam a música. Eu mesmo achei que tinha exagerado. Mas no outro dia, já estavam imitando no mercado.
Uma semana depois, a frase estava na boca das crianças. Quando eu vi, era o rala-rala, o homem que rala os outros. Aí vem a parte triste, né? O Pedro, aquele meu amigo, gravou a cena. Começou a espalhar. A fita virou febre. Tinha gente vendendo picolé com o meu nome. Só que eu não estava ganhando nada com isso. Só vergonha. Hoje eu olho para trás e penso, fui burro? Talvez. Mas também, quem nunca perdeu a cabeça, né? O problema é que, no meu caso, a cabeça foi embora e o Brasil inteiro viu. Agora, vamos ter uma resposta no fundo. Resposta, Danilo. Você citou o nome dele algumas vezes. Pedro Suave de Henrique, seu amigo de infância. A pessoa que gravou a festa, espalhou a fita e, segundo você, lucrou em cima da sua exposição. Você guarda a mágoa dele? Chegou a confrontar o Pedro? Ou sente que ele só aproveitou uma situação que já estava fora do controle? Mágoa? Eu tenho ódio desse desgraçado. O Pedro sabia o que estava fazendo. Ele não era só um amigo, era tipo irmão. Minha mãe dava comida para ele, dormia lá em casa. E aí o cara vê eu perdendo cabeça, tendo um momento humano, e o que ele faz? Liga o gravador escondido e no outro dia já tá vendendo fita no centro. Ele dizia que era brincadeira, que era para divulgar meu talento. Talento de quê, Pedro? De passar vergonha? De virar boneco de feira? Eu confrontei sim. Cheguei nele, falei tudo e sabe o que ele me disse? Você devia me agradecer, Picasso. Te deixei famoso. Eu quase meti a mão na cara dele. E talvez eu devesse ter metido mesmo. Depois disso, nunca mais falei com ele. Nunca mais. Ele sumiu quando viu que a piada estava morrendo. E eu fiquei com o resto, com os olhares, com as imitações, com as crianças me chamando de rala-rala na rua. Então não vem me falar de amizade. Amigo não grava sua vergonha e vende no camelô por 5 cruzeiros. E assim termina a nossa conversa com Danilo Picasso, um homem simples, de poucas palavras, que num único momento de raiva acabou eternizado por um grito, uma frase que virou piada, bordão e para ele uma cicatriz. No sertão de Tabaruba, estado de Carlos Eduardo, eu sou Maristela Moura, para o programa Pumbo Respostas e boa noite. Sou a nova apresentadora do programa, pois o Juninho Torcinho ficou sem paciência e saiu. Mas com essa história termina o Pumbo Resposta de hoje. Um homem, uma frase, um país inteiro que riu. E esqueceu de perguntar se ele estava bem. Danilo Picasso não é herói, nem vilão. É só um brasileiro que perdeu o controle e virou manchete. O problema é que, às vezes, a fama chega sem pedir. E quando vai embora, deixa um estrago. Boa noite e se cuidem. E lembre-se, toda piada tem um rosto por trás. Pumbo Resposta, o programa que pergunta o que ninguém tem coragem. Boa noite. Zoeira e Alegria 314. Rede Pumbo, seu pai. Assista agora Tela Congelada com o filme O Homem que Cagou entre o Rabo e logo depois o Jornal da Pumbo, com os principais acontecimentos do botim e dessa desgrama de mundo. Tenha uma boa noite.